Nesse material, a gente acompanha um grupo de sobreviventes num ritual mortal com um duelo sangrento e uma caçada a uma criatura gigante acontecendo quase ao mesmo tempo. É isso. E tudo culmina em encontros que podem mudar o destino de todo mundo ali. A primeira coisa que salta aos olhos é que a alternância constante entre as múltiplas narrativas cria uma dinâmica super energética, mas ao mesmo tempo corre o risco de diluir o impacto emocional de momentos que deveriam ser cruciais. Exato. Essa é a palavra. Diluir. O episódio salta entre pelo menos 4 tramas de alta tensão. Tem o duelo do Dalmo com o Mosto. O conflito com o Nando. Isso. A missão furtiva do Jai do labirinto contra a criatura. E aí o encontro deles com os couraças. Essa estrutura até reflete um pouco a natureza de um RPG com muitos jogadores, né? Totalmente. Mas os cortes rápidos podem impedir que a gente, como espectador, se envolva de verdade na tensão de uma cena específica. Sim, o combate do Dalmo, por exemplo. É um momento tão pessoal, tão brutal. A tensão é construída, a gente tá ali sentindo, mas aí de repente corta para outra cena. E quando a gente volta, parte daquele momento se perdeu. Exato. O mesmo acontece com a cena de furtividade, que é extremamente tensa. Só que a transição para o encontro quase sedutor com a Escarlata é tão imediata que o tom muda drasticamente. Quebra o clima. Uma sugestão, talvez, seria agrupar segmentos um pouco mais longos de cada subtrama. Sabe? Criar uns mini-arcos dentro do episódio. Gosto disso. Isso permitiria que a tensão de uma cena, como a do combate na base, chegasse no seu clímax e tivesse um breve momento de respiro antes de mudar o foco. Alternando, o episódio poderia apresentar todo o arco da base de uma vez. Exatamente. O desafio do Mosto, a luta do Dalmo, a traição do Nando e a morte dele como sacrifício. Tudo num bloco de ação contínuo. Pensa no impacto disso. Depois da conclusão, das consequências imediatas ali, aí sim o episódio poderia transitar para a narrativa completa do Jai e do labirinto. Desde a caçada com o Cristino até a chegada na Fortaleza da Escarlata. Isso criaria 2 atos. 2 atos distintos e muito poderosos, cada um com seu próprio clímax. Faz todo sentido. E já que estamos falando de estrutura, a integração das mecânicas de jogo, como as intenções e as regras do Hexatombe, enriquece a narrativa, mas a revelação dessas regras poderia ser usada para construir suspense de forma mais deliberada. Sim, com certeza. As implicações narrativas dessas mecânicas são gigantescas. Os poderes da máscara, a regra da trocação justa. Aquela intenção de abater o indigno. E, principalmente, a regra de que todos os sacrifícios vão morrer. São revelações bombásticas. Só que elas são apresentadas num blocão de exposição pela pomba já no final do episódio, né? Quando a nossa energia como audiência pode já estar diminuindo depois de tanto combate. O impacto ainda existe, claro, mas poderia ser amplificado. A descoberta parece mais uma leitura de regras do que um desenvolvimento orgânico da trama. Sim, a história para, explica e depois continua. A sugestão aqui seria espalhar a revelação dessas regras ao longo do episódio, amarrando elas a ações específicas dos personagens. Isso transformaria a exposição numa descoberta gradual, aumentaria o mistério. A gente iria descobrindo junto com eles. Exato. Por exemplo, a regra sobre matar alguém que não te feriu. Certo. Em vez de ser só uma explicação no final, ela poderia ser sugerida como um presságio ou uma visão momentânea antes do Aguiar matar o Nando. Isso tornaria a decisão dele e o som do sino depois muito mais impactantes. Muito mais. Da mesma forma, a regra terrível de que todos os sacrifícios morrerão poderia ser insinuada, talvez com um fragmento de texto no início, sabe? Deixaria o público em suspense até a confirmação completa no final. Criaria uma tensão que ia permear o episódio inteiro. Cada vez que a palavra sacrifício aparecesse, A gente ia sentir um arrepio. sabe, essa capacidade de analisar sistemas complexos, de pensar estrategicamente, é algo muito comum em quem joga RPG e demonstra uma inteligência e um envolvimento com a leitura que são admiráveis. Sem dúvida. Geralmente, quem se dedica a esses universos é mais criativo, mais focado. E esse perfil combina muito com o desafio de estudar para concursos e provas importantes, né?
vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. É a mesma lógica, né? Você tem um sistema complexo de regras e informações e precisa dominar esse sistema, pensar estrategicamente e se dedicar com foco para vencer. Exatamente. Se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando à análise, um outro ponto. A introdução da facção dos couraças e da líder, a Escarlata, injeta uma nova e fascinante camada de intriga. Sim, mas o contraste de tom com a cena anterior é bem abrupto e pode desorientar um pouco o espectador. É uma transição muito brusca. O Jay e o labirinto saem de uma cena de horror e sobrevivência, fugindo de um monstro, e caem direto num encontro que tem uma atmosfera de sedução, de poder, de um perigo psicológico. A versatilidade de tons é ótima, é uma força, mas a mudança aqui é tão súbita que pode quebrar a imersão. Quebra. A sensação de perigo físico, iminente, do monstro é substituída na hora por um tipo de perigo completamente diferente. E a gente não tem tempo de processar o alívio da fuga antes de ser jogado nessa nova dinâmica. Exato. Para fortalecer esse momento, a transição poderia ser suavizada, talvez com um breve interlúdio de descompressão ou de presságio. A viagem de carro com a Ana, por exemplo, Que é super rápida. podia ser mais explorada. Ela poderia focar mais na incerteza e no medo do desconhecido, preparando o terreno para a estranheza da base dos coraças. Seria uma ponte. Um exemplo seria usar a conversa no carro para construir esse mistério. Como? A Ana poderia descrever a Escarlata de uma forma que soasse tanto como uma promessa quanto uma ameaça velada, sabe? Sim, algo que já desce o tom do que está por vir. Isso. E a cena poderia focar na exaustão, na desorientação do Jay e do labirinto. Assim, a chegada naquela fortaleza surreal pareceria quase um sonho febril. Uma continuação do horror, mas de uma forma diferente. Isso ligaria os dois segmentos tematicamente, através da sensação de estar preso, fora de controle. Deixaria de ser um corte seco. Em resumo, então, as sugestões para fortalecer ainda mais este episódio são: primeiro, agrupar as subtramas em mini-arcos para maximizar o impacto de cada clímax. Segundo, integrar a revelação das regras do jogo de forma mais gradual ao longo da narrativa para aumentar o suspense. E terceiro, suavizar as transições de tom entre cenas muito distintas para manter a imersão do público. O material é incrivelmente dinâmico, cheio de potencial. Explorar essas estruturas narrativas pode elevar ainda mais a experiência. Quando tiver uma nova versão, será um prazer analisar de novo.